Olá, alma corajosa, bora para o último trecho desse capítulo. As imaginações arquetípicas. Esses códigos pré-fabricados da imaginação não existem apenas desde hoje. Religiões são sistemas simbólicos e elas expressam também códigos para uma vida bem-sucedida. Vejamos a declaração e a convicção ético-religiosa. Pai, que seja feita a tua vontade. Isso não significa que toda a responsabilidade deva ser delegada a Deus, mas que a vontade própria seja impregnada da vontade de Deus. Que uma vontade abrangente se manifeste nos atos da vontade humana. É claro que essa declaração pode ser compreendida de forma simplificada, como enfraquecimento da vontade própria, como renúncia ao pensamento próprio. As muitas dicas de como a vida poderia ser vivida, transmitidas pelas religiões, contêm todas o perigo de serem compreendidas como códigos. Nesse caso, não permitem uma vida própria. No pior dos casos, a vida é ofuscada por sentimentos de culpa, porque não conseguimos corresponder a essas prescrições. Portanto, também aqui a armadilha está numa imaginação coletivamente aceita. Pensaríamos que, desde o iluminismo, desde que as pessoas passaram a ter não só um único livro, mas muitos, recebendo, portanto, muitos impulsos para uma vida bem-sucedida, as pessoas questionariam essas regras. Isto é, um tema constante da filosofia. Na religião, na memória cultural, em todos os lugares em que existem símbolos coletivos, lidamos, porém, com imaginações arquetípicas, que também estruturam a nossa fantasia. Foi, sobretudo, Jung que descreveu os arquétipos. Trata-se de um conceito amplamente aceito nos dias de hoje. Trata-se de constantes antropológicas. Segundo Jung, os arquétipos são uma disposição inata para formações paralelas de imaginações, ou seja, estruturas universais idênticas da psique, que mais tarde chamei de inconsciente coletivo. Chamei essas estruturas de arquétipos, imagens arquetípicas, padrões arquetípicos, evidenciam a estrutura de imagens nas quais a psique pode se mostrar em geral e que conferem as possíveis formas às emoções predispostas biologicamente. A alma se mostra também em imagens arquetípicas. Na experiência prática, arquétipos são imagens e, ao mesmo tempo, emoções. Ou seja, campos arquetípicos transmitem às emoções determinada dinâmica de estrutura. Os arquétipos se mostram onde a fantasia age livremente. O arquétipo é uma figura, seja ela demônio, ser humano ou procedimento, que se repete no decurso da história, onde a fantasia criativa age livremente. Uma figura arquetípica é também a sereia, que também aparece em culturas independentes, umas das outras, com a tonalidade da cultura respectiva. A crença popular japonesa acredita, por exemplo, que se torna imortal aquele que comer da carne da sereia Ningyo. No entanto, aquele que comer dessa carne não encontrará a felicidade. No espaço europeu, as sereias seduzem os marinheiros, às vezes os puxam para a água, mas podem também ajudar a sobreviver de uma tempestade.
ou prever futuro. Padrões arquetípicos que regulam as necessidades fundamentais dos seres humanos estão também por trás dos complexos, que desenvolvem justamente quando as necessidades fundamentais não são supridas, já que arquétipos agem de forma reguladora, modificadora e motivadora nas figurações dos conteúdos da consciência. Partem, partem deles, segundo Jung, impulsos para a autorregulamentação da psique no sentido mais amplo. Eles estruturam as emoções e imaginações, na maioria das vezes, por meio de complexos, trazendo muitas vezes também aquilo que falta. Os arquétipos são vivenciados na forma de imaginações, e imagens arquetípicas se manifestam em sonhos, fantasias e mitos. Eles conferem forma às emoções e permitem um novo comportamento em comparação com o conhecido. No entanto, permitem apenas determinadas formas da fantasia e da emoção, ou seja, elas fornecem também estrutura. Elas são parte do nosso equipamento biológico fundamental. São, porém, também culturalmente formadas. As imagens arquetípicas precisam ser moldadas, verbalizadas, na linguagem do presente, que se muda com o espírito do tempo. As imagens primordiais são capazes de sofrer infinitas transformações e, mesmo assim, permanecem as mesmas, mas apenas em uma forma nova. Elas podem ser compreendidas novamente. Elas sempre exigem uma interpretação nova. Caso não queiram perder seu poder em virtude de um envelhecimento crescente de seu conceito. Se não forem processadas criativamente, nós não nos expomos a elas. E se não tivermos um acesso emocional a elas, esses padrões antigos também passarão a agir como códigos. É interessante estudar as muitas sereias diferentes da história em seus contextos. Mas se elas não nos tocarem emocionalmente e iniciarem um processo, elas podem ser um aspecto de uma imagem misteriosa da mulher, com a qual a mulher até pode se identificar, mas sem iniciar um revivamento interior. Traduzir para a linguagem do presente significa também inserir essas imagens no contexto da própria vida. Então, a atenção possibilita o desenvolvimento e desenvolvimentos futuros são visados. E isso significa os padrões básicos permanecem os mesmos, mas existe um espaço de manobra resultante do fato de que esses padrões se manifestam em pessoas que vivem em determinado tempo e determinada cultura, e que assim são transformados. Isso se evidencia no exemplo do luto. Perdas significativas provocam sentimentos de tristeza. Se nos entregarmos a esses sentimentos, inicia-se um processo de luto, um processo emocionalmente difícil, mas também libertador, que permite o desprendimento daquilo que se perdeu e um foco renovado de si mesmo e na vida. Esse padrão é praticamente igual em todas as pessoas, mas existem diferenças na expressão do luto, também nas exigências de como o luto deve ser superado. Existem também diferenças determinadas pelo tempo. Hoje em dia, a sociedade nos concede pouco tempo para o luto. Assim, o luto é patologizado. Existe, porém, também algo completamente diferente: grupos especiais que se reúnem para experimentar o luto em conjunto, que buscam novos rituais de luto. A tradução de mitos para a linguagem de hoje,
Ocorre, por exemplo, também nas histórias em quadrinhos. Com a ajuda das mídias populares, os mitos antigos são comunicados a um grande público de forma nova. Os desenhos animados da Disney trabalham com temas míticos, Amor e Psique na versão do conto de fadas A Bela e a Fera. Em vez de duendes, aparecem robôs, robôs domésticos, por exemplo, na literatura da ficção científica. As proezas de Hércules se refletem nos atos dos heróis do faroeste. Os mitos heróicos do Superman e dos super-heróis semelhantes estão em moda. De forma menos chamativa, menos barulhenta, encontramos essa tradução de mitos na literatura contemporânea. Mas o que chama a atenção é o renascimento dos anjos, que vem ocorrendo nos últimos anos, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. A modernidade dos mitos antigos não surpreendem, pois a literatura e o cinema descrevem e representam desde sempre os mesmos temas da humanidade, como amor, separação, luta, vitória, derrota, perda, renascimento, velhice e morte. Quando entramos em contato com esses produtos culturais que prendem a nossa atenção, a nossa própria imaginação, a nossa força de imaginação é ativada. Interpretamos os temas atuais da nossa vida em ressonância com o modo que as pessoas lidaram com esses temas desde sempre. Imagens da vida pessoal podem ser comparadas e adaptadas às imagens da cultura e, portanto, do inconsciente coletivo, e exercer uma influência recíproca umas sobre as outras. Isso reanima o mundo das imagens da nossa psique. Quando imagens da memória dos anseios se tornam vivas, nós nos sentimos mais vivos, percebemos melhor os nossos sentimentos e estamos mais próximos de nós mesmos. Temos também temas novos que nos interessam, sobre os quais refletimos. Em consequência disso, experimentamos que na nossa vida tem sentido, experimentamos sentido. Códigos sempre estiveram presentes, também no passado. Nossa força de imaginação tem sempre padrões à sua disposição, de modo mais intrapsicológico, mas também mais figurado, e por isso também influenciado pelos valores válidos em determinada situação temporal. Se esses padrões não são questionados, mas atacados irrefletidamente, perde-se o espaço de manobra humano, perde-se o espaço para a criatividade, perde-se a possibilidade de entrar em ressonância com outras pessoas e com o mundo. Se reagirmos nas situações emocionais mais importantes apenas de acordo com os códigos coletivos, a sociedade estarrece em questões criativas e perde a sua criatividade. Segundo Iluz, isso resulta na decepção por causa dos códigos que aplicamos no dia a dia. Os códigos coletivos nos abandonam justamente quando ocorre uma virada na vida, quando o destino nos desfere um golpe. Então ficamos no vazio, necessitando de sentimentos em que podemos confiar. Por outro lado, são justamente as crises que desmascaram os códigos enquanto códigos, nas quais reconhecemos que os objetivos emprestados ou adquiridos não funcionam e que precisamos formular um objetivo próprio para a vida, mesmo que seja menos espetacular. Os objetivos da vida precisam ser reformulados. Muitas vezes não serão objetivos extraordinários. Aqui ajudam as imaginações na forma de imagens animadas, de representações de possibilidades com as quais podemos nos relacionar. A fantasia é a capacidade interna de experimentar as possibilidades também no mundo exterior. Podemos imaginar os sentimentos provocados por determinadas decisões e como essas agem sobre a nossa autoimagem. Isso pode se manifestar em decisões,
Como me sinto e como imagino minha vida se eu aceitar determinado emprego ou se eu emigrar para outro país? Vivenciamos uma mistura de imaginações e sentimentos e possivelmente nos deixamos nos abduzir por um sonho diurno maravilhoso, uma invenção importante com uma equipe numa das melhores universidades do mundo. Ou como seria a minha vida se eu me separasse de toda a tralha supérflua e desnecessária? Quando voltamos para a realidade, sabemos, no mínimo, onde poderíamos encontrar as visões e podemos adaptar os desejos e possibilidades reais. As imaginações podem também ser muito precisas, como se mostra, por exemplo, nas cartas do futuro. Como será quando eu estiver velho e precisar de ajuda para caminhar? Nessa imaginação, não verei mais a casa de praia como a escadaria ínfima e íngreme. E a imaginação diz respeito também ao meu mundo interior. Como eu me sentirei quando me encontrar aos pés de uma escada que não conseguirei mais escalar? Consigo aceitar essa perda e me concentrar naquilo que ainda é possível? E como vivencio esse sentimento? Ou será que pedirei para alguém que me ajude a subir a escada? O que é necessário para ter essas imaginações precisas? Precisamos de um conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa identidade. Precisamos saber que nem sempre será fácil pedir ajuda para subir uma escada. E isso seria irreconciliável com a minha autoimagem. Mas eu sei que sou capaz de encontrar um caminho novo em situações difíceis. As imaginações servem também para isso. Imaginar que temos possibilidades, que podemos imaginá-las em todos os detalhes e experimentar como elas agirão sobre nossa vida externa, mas também sobre a nossa experiência de identidade. Para imaginar isso, precisamos tomar tempo de interagir com essas fantasias, que normalmente sempre estão presentes. Essas imaginações remetem tanto ao relacionamento com o mundo exterior, quanto com o relacionamento consigo mesmo. Trata-se de ser inventivo e de exercitar sempre de novo essa inventividade dentro de si. Assim, é possível não se sentir entregue a situações difíceis, mas ter a convicção de que é possível lidar também com as circunstâncias difíceis da vida. À experiência da própria identidade é acrescentado um aspecto da identidade do futuro, e isso gera a esperança de que o futuro, a despeito de todas as incertezas, pode ser vencido. Imaginações são, portanto, recursos que nos ajudam a lidar também com as incertezas de futuro. Essa liberdade de imaginar possibilidades não existe naquelas áreas em que ainda sofremos uma influência forte do passado. Quem, por exemplo, cresceu sob olhares impiedosos e por isso viveu muitas situações de vergonha, permanecerá se ele não se ocupar com esse episódio de complexo. Sob esse aspecto, também no futuro, as fantasias não conseguem se desenvolver, elas são sufocadas pela vergonha. O caso é semelhante no que diz respeito ao medo. Muitas fantasias não conseguem nem se manifestar, porque elas provocam medo. E partindo das fantasias de medo, é possível que alguém encontre as fantasias pré-fabricadas, que passam a impressão de serem capazes de dar conta do dia a dia. Muitas vezes, esses episódios de complexo nos levam a confiar a avaliação de uma situação a uma autoridade que, no passado, determinou a nossa vida, e vermos a situação com os olhos dessa figura de autoridade. Assim, permanecemos presos no passado. Ai, gente, eu tento, mas eu não me aguento aqui dentro. Quando nos rendemos aos códigos coletivos, percebemos algo bem parecido.
A consciência coletiva assume o lugar da autoridade. A maneira de pensar, nosso comportamento, nossas preferências já estão pré-figuradas. A coisa se torna problemática quando as pessoas não se conscientizam de que estão agindo e pensando de forma coletiva, acreditando, em vez disso, que estão levando uma vida altamente individual. Mas isso é problemático apenas se acreditarmos que o ser humano precisa de uma identidade individual e não de uma identidade confeccionada. Evidentemente, podemos ver nesses códigos também uma ajuda de vida. Nesse caso, seria um incentivo de penetrar nesses padrões e de revivificá-los. Então, poderiam ser compreendidos como códigos, que podem e devem se desdobrar. Se partirmos do pressuposto de um mundo interior desenvolvido e cultivado em ressonância com o mundo exterior, que promete mais paz interior, e nesse sentido da vida, então precisamos identificar o problema decisivamente na imaginação atrofiada, onde o aspecto criativo não é mais experimentado e onde isso se transforma em um humor depressivo, onde um sentimento de decepção se deita sobre a vida. Nesse caso, as pessoas não seriam criativas o bastante, não usariam sua liberdade o bastante. Bom, a gente segue amanhã para o capítulo 5. Beijo, boas reflexões.